Bom dia! Mais uma segunda-feira, iniciando a semana, o primeiro dia útil da semana. E nós estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para fazer uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. Não uma pequena, mas uma grande reflexão, Porque a palavra de Deus ela é grande, ela não é pequena, ela é grande. Então vamos, alguns minutinhos nesta manhã, fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 e versículo 7. Mas antes, vamos então um pedacinho de um louvor e para iniciarmos esta manhã, louvando e glorificando ao nome do nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, sem libertar a minha vida. Isaías capítulo 55, versículo 7 e 8 diz assim, a palavra de Deus: Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Palavra de Isaías, o profeta Isaías, em que naquele tempo havia os profetas que eram usados por Deus para falar ao povo, para falar àquela nação de Israel, E Deus mandava através dos profetas palavras de abençoadoras, palavras de bênção, palavras de salvação, mas também enviava palavras de alerta, palavra de exortação, porque quando Deus via que eles estavam se afastando de Deus por causa de algum pecado, por causa de cometer coisas, de afastar dele por causa de adoração a outros deuses, E aí eles, por causa da desobediência, que ele não estava praticando aquilo que Deus estava ensinando através dos profetas, e Deus então, ele usa os profetas, usa aqueles homens de Deus, aqueles homens, para falar, para fazer profecias acerca de rebelião, acerca de bênçãos que Deus havia de prometer àquele povo, no futuro, para o futuro, e que aquele povo precisava se voltar para os caminhos do Senhor. Deus usava assim os profetas para falar ao povo. E hoje Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua palavra, nos ensinamentos de Cristo, quando nós olhamos lá no Novo Testamento e vemos aqueles ensinamentos de Cristo aos nossos corações, às nossas vidas, que é o mesmo ensinamento do Pai. Então, o ensinamento do Pai nesse livro de Isaías é tremendo. Ele convida a todo o povo a procurar a salvação. Todo ser humano é convidado a procurar a salvação, a encontrar a salvação. E esta salvação, só encontramos elas através de Cristo. Não é em boas obras, não é em ser bom, mas sim é através da morte e ressurreição de Cristo ali na cruz do Calvário e da ressurreição daquele túmulo, onde o túmulo hoje se encontra vazio, porque Jesus, ele ressurgiu e hoje ele está vivo, E a palavra de Deus vem através de Isaías, aquele povo naquela época, diz assim, como também para nós hoje, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
A palavra de Deus diz que Deus está perto de nós. Deus não está longe, Deus está perto. Né? O próprio apóstolo Paulo, lá na sua carta, né, ele vai falar que Deus está perto, que Deus não está longe de cada um de nós. Né? Basta buscarmos a Ele enquanto se pode achar, porque haverá tempo em que não vamos mais encontrar Deus. Em que não vamos mais encontrar Deus, em que o povo santo, aquele povo que ele chamou, aquele povo que foi encontrado por Jesus Cristo, aquele povo que estava perdido e foi achado, cada pessoa, elas não vão mais estar aqui. E o mundo vai ser entregue, né, ao maligno, vai ser entregue ao inimigo das nossas almas. E ali, né, haverá uma busca incessante pelo Senhor, mas não vão encontrar. Então, a Bíblia nos orienta, no dia de hoje, neste momento, a buscar a Deus enquanto você pode encontrá-lo. E onde você vai encontrar Deus nesse tempo? Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus através daqueles que foram achados, que foram encontrados, que foram transformados por Cristo, que está, às vezes, passando diante de você e falando com você de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Então ele diz assim ainda: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno e os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então deixe o homem maligno, né, o seu mau caminho, e o homem ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, os seus maus pensamentos. Porque os maus pensamentos, mau pensamento que vem na nossa mente, é que faz com que nós venhamos praticar coisas erradas, coisas más, coisas que nos afastam de Deus cada vez mais. Então, é preciso deixar esses maus pensamentos. E quando nós vamos deixar os maus pensamentos, é deixando que o Espírito Santo, ele entre no nosso coração e ele passa, né, a ser aquele que vai nos conduzir por caminhos bons, por caminhos direitos. Né? E dentro da nossa vida, nosso coração, na nossa vida, nos pensamentos nossos, só vai ter coisas boas. Nós vamos estar com nossos pensamentos nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de Deus. Então, Jesus, ele transforma, ele muda, ele transforma o nosso pensamento, ele bota no nosso coração de pedra um coração de carne, um coração novo, um coração de esperança, pensamentos, né, perfeitos, pensamentos bons, né, uma nova vida em Cristo Jesus, que diz lá no Novo Testamento, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, os maus pensamentos passaram, os maus caminhos passaram. E hoje nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, para você nesta manhã, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque nosso Deus é grandioso em perdoar. Ele está pronto a perdoar qualquer um que se aproxima dele com o coração quebrantado, reconhecendo que é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa que Deus perdoe os pecados dele. Lá no Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 12, né? Diz assim a palavra de Deus: porque nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens, pelo qual devemos ser salvos. Devemos ser salvos. Então não há nenhum outro nome, nem padre, nem pastor, nem ninguém nesta vida, nesta terra, né, pode nos conduzir à salvação, pode nos salvar. Só Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Pai, intercedendo pelos aqueles que creem. Então, há também uma passagem no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos lá, quando as pessoas ouvem o grande mover do Espírito Santo, né? Ali naquele momento de Pentecoste, aqueles homens falarem em outras línguas que eles não conheciam, ainda língua de outros povos que estavam ali, que entenderam, né? Houve um mover do Espírito Santo ali. Então, depois disso tudo, Pedro, ele toma a palavra e faz um discurso, e alguns homens perguntam: e agora o que faremos nós? Então ele fala: olha, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério do Senhor em nossas vidas. Então,
Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, arrependei-vos, convertei-vos, né? Deixe esse seu mau caminho, deixe esses seus pensamentos ruins e se converta ao Senhor, seu Deus, que se compadecerá de você, né? Porque Ele é grandioso em perdoar. Que Deus vos abençoe nesta manhã e que a paz de Cristo reine sobre os vossos corações nesta manhã deste dia. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Bom dia!